Abra a tua Bíblia comigo, livro de Lucas, capítulo 15. Essa é a primeira ministração da nossa conferência profética, 12 dias de palavras proféticas. Teremos em cada dia um homem ou uma mulher de Deus aqui ministrando uma palavra de Deus para nós. E hoje nós vamos começar com a palavra de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32. À medida que encontrar, te peço que ponha-se de pé. Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo para comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou trazer o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvamos o seu nome, meu Pai, por essa sua palavra que agora vamos compartilhar com a tua igreja nesse lugar. Que eu diminua, o Senhor cresça, a sua vontade se cumpra. Que tudo que o Senhor falou comigo no secreto, Senhor, naquele tempo ali, naquele lugar, e tudo que o Senhor me fez colocar aqui nessas anotações, sejam para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que em nome de Jesus,
que o fogo que ardeu e arde no meu coração, a espada que transpassou meu coração com essa palavra, também faça isso hoje no coração dos meus irmãos e minhas irmãs nesse lugar, para que essa chave seja entregue a cada um de nós, comece a virar dentro de nós, ó Pai, a direção para a construção do caminho que o Senhor tem para nós nesse lugar, nesse ano, meu Pai, e no ministério dessa igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja entendimento, que haja crescimento, que haja amadurecimento, Senhor, do entendimento de cada um, de cada uma, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Então, amados, amadas, nós passamos esse isolamento orando e buscando a face do Senhor. E o Senhor colocou muitas coisas no nosso coração, mas especificamente para hoje Ele me deu essa palavra, com essa parábola do filho pródigo, uma parábola que você conhece, uma parábola que você já pode ter lido na sua Bíblia, uma parábola da qual você pode ter escutado várias pregações já acerca dela. Eu mesmo já preguei muitas vezes nesse lugar a parábola do filho pródigo, nos contextos que o Senhor nos dava. Mas hoje eu quero compartilhar esse texto para falar do que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você ficasse muito atento, porque o que Deus colocou no meu coração virou uma chave dentro de mim, virou um entendimento dentro de mim, e como pastor da igreja eu preciso compartilhar isso com você, para que isso aconteça no seu coração também. Por isso estamos na conferência 12 dias de palavra profética, e essa é a palavra do primeiro dia dessa conferência. A primeira coisa que eu estava orando ao Senhor, eu buscava muitas respostas de Deus, e eu queria começar a compartilhar com você o seguinte: nós tivemos um grande crescimento aqui nesse lugar, um crescimento muito grande, visto por muita gente e visto de muitos lugares. Por onde a gente ia, por onde nós íamos, com quem nós conversávamos, na agenda que nós cumpríamos fora da igreja, nas pregações que a gente estava fora da igreja, nas reuniões que estavam com outros pastores de outros lugares, as pessoas vinham nos perguntar o que estava acontecendo aqui, porque foi visto por muitos e de muitos lugares o que o Senhor estava operando nesses últimos anos, e operou em 2020, 19, 18, 17, 16, veio operando aqui na nossa vida nesse lugar. Todo mundo estava observando isso. Dizia-se por aí que a gente estava em avivamento. Vocês estão em avivamento, tem avivamento naquele lugar, vocês estão avivando aquele lugar. E nós sabíamos que não. Nós sabíamos que não era avivamento, porque avivamento ele não é barulho, avivamento ele é impacto. Avivamento não é só encher a igreja, avivamento é mudar a comunidade. Avivamento é mudar a forma de pensar das pessoas, fazer as pessoas crescerem em Jesus. Barulho sem movimento não é avivamento. Eu posso ter movimento, mas não ter deslocamento. Eu posso ficar correndo igual um cachorro correndo atrás do rabo. Eu tenho movimento, mas se eu não me movo naquilo que o Senhor tem para mim, eu não tenho deslocamento. Então não é avivamento. Avivamento causa deslocamento. Avivamento não é barulho, avivamento não é impacto. Então nós sabíamos que não estávamos em avivamento. Sabíamos que estava na beira do avivamento, que poderia acontecer, mas que ainda estávamos na condição de barulho. Ah, pastor, mas minha família foi liberta, meu casamento foi restaurado, minha filha foi curada, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Sim, isso tudo aconteceu. Mas nós aqui dentro de casa, nós sabíamos, não era avivamento. Era um movimento muito bom, muito gostoso. Igreja cheia, e aquela coisa, cada culto um monte de gente se convertendo, e os batismos acontecendo, e casa de paz, encontro e reencontro, e células abrindo para todo lado, e líderes sendo levantados, e aquele negócio todo estava lindo e maravilhoso, mas nós sabíamos que não era avivamento. Eu nunca pensei em estar em avivamento. Eu sempre soube o que é avivamento, e sempre soube que a gente não estava em avivamento. Irmãos, avivamento é quando todas as igrejas estiverem aqui falando uma língua só, quando não houver placa denominacional, houver só pregação de Jesus Cristo. Avivamento é quando cada um desses meninos que você conhece aí se render a Senhor Jesus Cristo, aceitar como Senhor e Salvador, e a arma que eles vão empunhar, querido, vai ser a palavra de Deus. Quando isso acontecer, sim, estaremos em avivamento. Avivamento é enquanto a gente está pregando aqui, está caindo gente demoniada lá, a gente querendo aceitar Jesus lá na rua, e isso está acontecendo. Se não estiver acontecendo isso não é avivamento. Então nós sabíamos que não estava em avivamento. Amém? Pessoas vinham de todos os lados. Tudo quanto é canto tinha gente aqui. Tinha gente de outros bairros, outras cidades, aqui na nossa igreja, porque queriam estar junto daquela situação. Gente, tudo quanto é jeito, desviado, novo convertido,
curioso. O que teve de curioso? Vamos lá para ver se é aquilo tudo mesmo. Vamos lá para ver se é aquilo que estão dizendo que é. O que teve de curioso? O que teve de gente desviada? E graças a Deus ficaram muitos. Novos convertidos que ficaram também. Isso tudo aconteceu. Tantos projetos, planos, santas ambições. Como assim, pastor? Ambição pode ser santa? Sim. Ambição não é inveja. Às vezes a gente confunde ambição com inveja. Ambição é querer ter o que o outro tem. Mas se a ambição é santa, ela é boa, eu vou correr atrás para fazer chegar naquele nível, porque o que o outro tem para mim é uma referência. E o que é inveja? É eu querer ter o dele, que ele perca o dele para mim. Isso é inveja. Então tínhamos santas ambições. Para ano passado, tínhamos 2 encontros com Deus agendados, um reencontro agendado, casa de paz para sair. Ia dar o último módulo da casa de paz, né? Ia dar o 4º módulo de treinamento no domingo. No domingo seguinte, né? Fizemos o 3º módulo no domingo. No outro domingo ia ser o 4º módulo. À noite era o culto de envio. Esse culto foi o primeiro a ser cancelado, porque entrou a pandemia. E não podemos sair com as casas de paz. Tínhamos muitos projetos. A agenda estava pesada, estava intensa. Fora a agenda extra igreja que nós tínhamos. Nós como família, eu como ministro do Senhor, compromissos com outros colegas para ministrar e treinar a igreja deles também. Mas Deus deu um brado, Deus bradou. E por mais de uma vez, que Ele balançaria a nossa estrutura. Ele ia dar uma sacudida na gente. E orando ao Senhor, nesse tempo que eu fiquei lá no isolamento, Ele confirmou algo que eu pensava, sentia no meu coração. O divisor de águas foi aquele mês que a gente sempre pregando, cada mês um tema que o Senhor vinha dando. Foi o mês que nós pregamos o tema original ou similar, que eu acho que foi novembro de 2018, novembro de 2019. Foi isso mesmo, gente? Foi janeiro de 2020? Original ou similar? Ali foi o divisor de águas. Deus começou a nos mostrar, à luz da palavra, quem eram os originais, crentes verdadeiros na palavra, ou aqueles que se pareciam com crente, se pareciam com discípulos, se pareciam com líderes, mas não eram. E Deus ministrou muito forte em nosso coração naquele tempo com esse texto. E ali Deus falou assim: aqui é o divisor de águas. Por quê? Porque foi janeiro, fevereiro veio questão de carnaval. Quando chegou março, irmão, no meio de, eu não sei, foi no dia 18 de março, o bispo falou para suspender os cultos. Março a gente não reunia mais. E aí muita coisa ficou suspensa, como eu estou dizendo. Aí veio essa pandemia, logo depois desse momento do original ou similar, e as pessoas começaram a cair, sair, desanimar, retroceder ou mostrar quem de fato eram ou são. Então quando veio a pandemia, as coisas começaram a ficar claras para nós. Um monte de gente que saiu, abandonou a fé. Ah, não está tendo culto, não gosto desse negócio de live, eu não consigo conectar, e não sei o que, não consigo acompanhar na internet. Mas a gente via que estava online na internet quase que o dia inteiro, fazendo outras coisas, mas eu não conseguia acompanhar a live, então eu saiu, ou abandonou, ou retrocedeu, ou desanimou. E foi um negócio complicado, e ficamos só com as lives. E aí as pessoas começaram a se mostrar quem eram. Porque mais do que eu falar que sou, a minha atitude vai dizer quem eu sou. Eu sou conhecido pelos frutos, e não por aquilo que eu digo ser. Não é isso que a gente já aprendeu isso aqui? Pelos frutos conhecereis. E aí, amados, a gente ficou, né? As pessoas saíram, desanimaram, retrocederam, começaram a abandonar a missão. E aí, apesar de nós sabermos que isso iria acontecer, apesar de Jesus já ter sinalizado para a gente aqui, no meio do culto de ministrações, o Senhor levantar profetas e dizer isso para mim, dizer isso para você inteira, a igreja aqui ouvindo, e dizer para mim nos meus momentos secretos, ainda assim o nosso coração, o meu coração fica muito triste. O meu coração ficou muito triste de ver muitas pessoas pelas quais foram pagos um preço muito caro. E eu não estou dizendo que eu estou cobrando preço, não, que o maior preço quem pagou foi Jesus. Mas ver pessoas que muita gente aqui investiu tempo na vida deles, na vida dela, preço de oração, de aconselhamento, deixou de cuidar de um para cuidar dele, deixou de cuidar de mais dois para cuidar dela. E essas pessoas que receberam esse cuidado abandonaram a fé. Isso causa tristeza. Isso causa tristeza no coração. Eu fico triste, eu não fico feliz de ver as pessoas que já estiveram conosco aqui hoje fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Eu não estou falando que eu fico triste que as pessoas saíram daqui e foram para outra igreja, pelo contrário.
se estão na outra igreja, estão frutificando, glória a Deus que nós fizemos a nossa parte no ministério daquela pessoa. E ela está levando o que ela recebeu daqui e está multiplicando, glória a Deus. Tem um exemplo muito que a gente conhece, o nosso irmão Lucas, está na outra denominação, uma bênção aquele garoto. Continuamos orando e cobrindo ele de oração, porque precisamos ver esse garoto conquistar mais e mais jovens nesse lugar. E esse é o chamado dele, assim como outras pessoas que estiveram aqui. Pastor, eu quero a sua bênção, que eu vou para outro lugar, vou para mais perto da minha casa, eu vou para um lugar que eu me identifico melhor. E todos saíram abençoados. Quando está em outra igreja, mas está no caminho do Senhor, glória a Deus, irmãos, a missão continua. Mas o que entristece o coração de um pastor, de um líder, de um cuidador de gente, de uma igreja que ama pessoas, é ver pessoas que estiverem em nosso meio, abandonando a fé para voltar para Emaús, para a antiga vida. O que entristece o nosso coração é ver pessoas que estavam conosco aqui, estavam conosco aí, e hoje estão completamente perdidas, por escolha própria. E aí nesse tempo da pandemia, não dava para ir lá, não dava para ir buscar. Por quê? Porque estávamos em restrição. Na minha casa, a Fernanda é hipertensa, o João trata contra a asma, 2 vezes por dia, todos os dias ele toma bombinha e toma remédios. A nossa maior preocupação com esse vírus lá em casa é o João, por causa do pulmão. Então tem as necessidades de cuidado. E o meu primeiro ministério é a minha casa. Ainda tem a questão da empresa. E todo mundo com as suas complicações. Gente da nossa igreja ficando desempregada. Outras, graças a Deus, em meio à pandemia, conseguindo emprego. Aleluia, glória a Deus por isso. No meio da correria, a igreja se mobilizando para ajudar quem podia, da forma que podia. Mas ainda assim perdendo muita gente. Isso deixou nosso coração triste. E isso deixa a gente triste até hoje. Então eu comecei a perguntar a Deus, por que está acontecendo isso? Apesar de Ele já ter dito que ia balançar as estruturas. E você quer saber de uma coisa? Ele respondeu. Ele respondeu, meu amado. Não tem uma oração que eu e você façamos ao Senhor que fica sem resposta. A resposta veio. Deus deu a resposta. Deus estava gerando algumas coisas no meu coração, e aí eu participei, e alguns irmãos aqui também, de uma conferência. Participei, que eu digo online, né? Não estava lá, porque ela foi uma conferência online, que falava sobre paternidade com o ministério onde eu aprendi sobre paternidade. Eu participei online daquela conferência, eu já conhecia o tema, porque eu aprendi com eles, há alguns anos atrás. E Deus veio me dando respostas. E eu queria compartilhar então o que Deus falou comigo. Então agora eu vou dizer para você o que Deus falou comigo das minhas indagações, porque a nossa igreja chegou num nível que não cabia mais ninguém aqui dentro, para um nível que a gente viu esse culto esvaziado muitas vezes, que nem é mais necessário fazer inscrição. A primeira resposta que Deus me deu foi o seguinte: os filhos chegaram, nasceram, mas os pais não estavam prontos, não estavam preparados. Deus fez, gerou e os filhos nasceram, mas os pais, para cuidar desses filhos, não estavam prontos. Os filhos que chegaram eram filhos de pais órfãos. Os filhos que chegaram, os que nasceram aqui, os que reconciliaram com Jesus aqui, eles eram filhos de pais órfãos, ou seja, os pais desses filhos eram órfãos, não tinham pais, não tinham um pai, uma mãe espiritual. E esses pais nunca tiveram um pai, de fato. Eles nunca souberam então o que é ser um filho. Os filhos nasceram, os pais que estavam aqui não estavam prontos, porque esses pais também eram órfãos. Como eles nunca tinham tido um pai espiritual para cuidar deles, eles não sabiam o que era ser um filho. Por quê? Porque ele teve que se virar para se criar, senão ele morria. Eu não sei se você está me entendendo. Deus falou, os que estavam aqui não estavam prontos para cuidar de quem chegou. Não estavam prontos porque eles não tinham sido cuidados como filhos. E por isso não sabiam o que era ser um pai.
ou uma mãe. Está comigo? Por falta de um pai, os que estavam aqui, por falta de um pai, tiveram que dar seu jeito para se virar, para se criar. Tem aquele negócio que fala assim, os filhos dessa família, e pensa uma família aí, se criam, porque não tem um pai e uma mãe que olha, porque um pai e uma mãe é um drogado, é um preso, já foi morto, e o filho fica lá e um dá uma coisa, o outro dá outra, um dá um remédio, o outro dá comida de amanhã, o almoço de ontem foi outro vizinho, e o remédio que ele trouxe foi uma prima, e ele vai se criando durante o dia, os dias vão passando e vai crescendo nesse modo de vida. Não tem um pai para direcionar, para dar destino, porque pai dá destino, pai conduz para o caminho. Então as pessoas sobreviveram, e quando a nova geração nasceu, não tinha pai para cuidar dela. Pai nessas condições não dão destino aos filhos. Isso porque eles mesmos são carentes de paternidade. Então a palavra-chave hoje é paternidade. Pode anotar aí. Eram filhos gerando outros filhos, como uma gestação antes do tempo. Uma adolescência emocional, mas não porque Deus errou no tempo da geração, mas sim porque nós que fomos chamados para ser os pais, infantilizamos e não amadurecemos. Então vamos lá, Deus errou o tempo então do crescimento, sim ou não? Deus é falível ou infalível? Infalível. Nós cremos na infalibilidade de Deus, Ele é infalível. Então Deus não errou enviando os filhos. Se Deus não erra e Ele enviou os filhos, onde é que está o erro? Nós não nos preparamos para sermos pais, porque nós nos infantilizamos e não amadurecemos. Então a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Que apesar de a gente ter feito de tudo para crescer, nós amadurecermos para cuidar da geração que chegou, nós não fizemos isso da maneira que tinha ter sido feita. Aí tu vai pensar, mas pastor, foi o senhor que mandou abrir célula, foi o senhor que veio com as casas de paz, foi o senhor que falou que semeador de paz, se a casa dele consolidasse, virasse uma célula, ele poderia se tornar líder. Sim, foi, e nós colocamos escola de líderes e vocês faltaram. Nós fizemos escola de líder online e vocês não frequentavam. Não liam a Bíblia, não praticavam a palavra. Então a gente não amadureceu, a gente ficou infantilizado. Nos comportamos como irmãos, mas não como pais da nova geração que chegou. Nos comportamos como irmãos e não como pais da nova geração que chegou. Essa foi a resposta que Deus me deu. E se você está causando um negócio aí dentro, você imagina para mim como é que foi. Porque tudo começa comigo, irmãos. O pastor da igreja aqui está aqui. Tudo começa comigo. Então se nós não crescemos, infantilizamos, eu também não cresci. E se eu não cresci, eu reproduzi aquilo que eu sou. E se eu reproduzir aquilo que eu sou, você se alimentou daquilo que eu dei. E aí estou falando da minha parcela de culpa na situação. Porque a sua parcela é ficar olhando e recebendo só de mim e não buscar na palavra. Aí é a sua parcela. Porque ainda que eu não tenha dado tudo que eu precisava dar, se a gente buscar só a nossa parte na palavra, a palavra por si só nos basta. Amém ou não amém? A palavra é a verdade, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra sustenta. A palavra ensina. Então, como eu fiquei acostumado a receber tudo mastigadinho, eu não fui atrás para preparar o meu alimento na palavra. Então eu me infantilizei. E eu comecei a cuidar de quem chegou como irmão. O irmão mais velho. E não como pai. Essa foi a resposta da minha oração que Deus fez. Que eu fiz para Deus. E aí, diante dessa resposta, eu continuei conversando com Deus. E Deus veio falando comigo durante dias. E aí Deus me trouxe um entendimento. Como que se relacionam os irmãos? Para a gente entender o que Deus tem para nós hoje, você precisa entender como se relacionam os irmãos. A relação entre irmãos é provavelmente a relação mais duradoura do que qualquer outra relação na vida humana.
A relação entre irmãos é a relação provavelmente mais duradoura do que qualquer outra relação na vida humana. É a relação entre irmãos. Os irmãos são íntimos entre si por causa do longo tempo que passaram ou passaram junto brincando ou ainda passam até hoje. Há coisas, segredos, que eles sabem um do outro que nem os pais sabem, é assim ou não é? Quem tem irmão aqui? Você tem um irmão, tem uma irmã? Não tem coisa que a gente sabe, irmão, um do outro, que nosso pai ou nossa mãe não sabe até hoje? Sim ou não? Tamanha intimidade entre os irmãos. Miriam, tem coisa que suas filhas sabem uma da outra que você não sabe. Não fique bolado com isso não, é assim que funciona, é relacionamento de irmão. Lá em casa é assim, eu e meu irmão, Fernanda, a irmã dela é assim. Onde tem irmão, tem esse negócio. Relacionamento entre irmãos. Só que irmãos são concorrentes entre si. Muitas vezes se comportam como rivais, pois trata-se de uma relação horizontal. Ou seja, os irmãos, eles são íntimos, são amigos, mas também são concorrentes. Aquela frase, brigo como cão e gato. Por quê? Porque é uma relação horizontal. Uma relação de pai com filho é vertical. Relação entre irmãos é horizontal. E aqui já começa o problema de irmão cuidar de irmão. Porque irmão não consegue dar destino. Quem dá destino é a relação vertical, de pai para filho, de mãe para filho, para filha. Os irmãos são concorrentes, eles carregam, eles concorrem ou competem pelo amor dos pais, por roupa, por brinquedo, por atenção, até por namorado. Eu já vi gente com o irmão brigar. Gente, eu vi 2 irmãos sair no braço por causa de uma menina. A menina era namorada do irmão mais novo. O irmão mais novo não estava dando atenção para a menina. O irmão mais velho foi consolar a cunhadinha e pegou a cunhadinha. O pau quebrou, irmão. Rolaram no barro ali onde jogava bola. E depois que se espancaram bastante, o pessoal foi lá e se separou. O mais velho ficou com a garota, casou, está com ela até hoje. E não fala mais com o irmão. Os irmãos concorrem pela atenção do pai. Ainda que involuntariamente, disputam a atenção do pai, da mãe. É assim ou não é? Briga por causa de roupa. Disputa um monte de coisa. Como se relacionam os irmãos? Os irmãos têm inveja um do outro. E Deus falou muito forte isso comigo. Os irmãos têm inveja um do outro. Pastor, eu sou muito amigo do meu irmão. Eu sou do meu também. Ele falou que até que está aqui hoje. Não veio. Também sou muito amigo do meu irmão e da minha irmã. Mas em algum momento eu tive inveja dele. Em algum momento ele teve inveja de mim. E eu conheço relacionamento entre irmãos, que irmãos não se falam por causa de inveja hoje. Pastor, não estou entendendo. Olha, irmão, se tu abrir a Bíblia lá em Gênesis 27, vai anotando aí, Gênesis 27. Isaac enganou Esaú. Isaac enganou Esaú pela primogenitura. Esaú era lá o primogênito. Nasceu primeiro, chegou morrendo de fome. Isaac enganou o pai dele, Abraão. Eu sempre erro os irmãos. Jacó, né? Eu sempre erro os irmãos. Por causa da primogenitura, isso mesmo, por causa da primogenitura, querido. Jacó, não foi Isaac não. Jacó enganou o pai dele. Por causa de inveja. Outra disputa entre irmãos. Ismael e Jacó. Gênesis 21. Agora é Isaac, né? Viu como é que eu confundo eles? Eu sempre confundo esses meninos. Agora é o contrário. Por quê? Porque era a promessa de Abraão que ia ser pai de uma grande nação. Sarai era estéril, ela pegou a esposa, a serva dela deu para Abraão. E ali nasceu Ismael. Quando Isaac nasceu, é Isaac ou Jacó agora, gente?
Isaac nasceu, aí é só olhar aqui que vê que está errado, aí é o outro. Ismael debochou e ficou com inveja dele. Gênesis 21. Abel foi morto por Caim, por causa de inveja da oferta. José foi invejado pelos irmãos. Gênesis 37 ao 42. Todo mundo conhece a história de José. Inveja, intriga entre os irmãos. Moisés foi invejado por Miriam e por Arão, Números 12. Miriam pegou até lepra por causa disso. Isso é outra pregação, mas só para você lembrar. Teve que parar o povo inteiro, tirar do arraial, esperar curar. Mais uma semana depois da cura, trazer de volta, para poder seguir a missão, por causa de inveja. Davi foi invejado pelos irmãos dele, 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e 29. Quando Davi foi lá levar lá a comida lá para o rei, saber como é que estavam os irmãos dele lá no meio da guerra, ele perguntou o que estava acontecendo, o irmão dele falou: o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso. E começou, ele não deu ideia, mas foi invejado. Jesus foi invejado pelos irmãos, João capítulo 7. Os discípulos, que eram irmandade, tinham ciúmes uns dos outros, Lucas 9:46. Quem é o maior, quem vai sentar à direita de Deus, aquela coisa toda. Inveja entre irmãos. E na parábola do filho pródigo também temos inveja entre irmãos. Foi o texto que nós lemos. Então, o relacionamento dos irmãos ele pode ser muito saudável, mas ele também é regado por competição, por inveja. E Deus começou a me mostrar isso baseado na resposta que Ele me deu, que a geração nasceu e nós não estávamos prontos para cuidar como pais. Nós cuidamos como irmãos mais velhos. E o irmão mais velho pode até ajudar no cuidado do mais novo. O Pedro nos ajuda a cuidar do João. Nanda e eu temos que ir ao mercado, o Pedro fica com o João. Temos que ir ao médico, o Pedro fica com o João. Temos que resolver alguma coisa onde ele não pode ir, Pedro fica cuidando do João. Ah, mas Nanda e eu vamos sair no aniversário de casamento. Não tem como deixar ninguém, leva todo mundo. Porque só fica naquilo que dá para fazer, que é o essencial. Mas ajuda a cuidar, mas não assume a responsabilidade do cuidado, ainda que seja maior de idade. A responsabilidade é de pai e mãe. E aí tu tem que começar a olhar para dentro da tua casa, e começar a olhar para dentro da tua célula, e começar a olhar para dentro da nossa igreja, e começar a trazer, Deus trazer ao nosso coração esses links, essa ligação. Por que nós perdemos muitos filhos? Porque nós até cuidamos, mas como irmão mais velho não tem autoridade de pai, irmão é relacionamento horizontal. Quem está entendendo? E os pais? Qual o comportamento dos pais? Os pais, queridos, eles abençoam. Pais dão presentes aos filhos, não por merecimento deles. Os pais presenteiam, abençoam os filhos por amor pelos filhos que eles têm. Não é por merecimento dos filhos, é por amor dos pais. É graça, e na graça não há mérito. Volta lá em Lucas 15. Olha como é que pai cuida. Olha Lucas 15. Pai e mãe, tá, gente? É que o texto aqui fala do pai. Lucas 15, versículo 22. A partir do 22. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, veio o filho mais velho, estava no campo. Quando voltava, aproximou, ouviu aquele barulho, aquela festa toda, perguntou o que era o pai. Aí o servo disse que o pai estava dando a festa porque o filho voltou. Pai abençoa. Uma vez em outra igreja, a igreja crescendo, graças a Deus, e eu ouvi uma frase de uma filha espiritual. A frase foi assim: não estou gostando que a igreja está crescendo. Por quê, minha filha? Porque eu vou perder a atenção de vocês. Minha e da Nanda. Porque com a igreja pequena, eu consigo ter a atenção de vocês. Com a igreja grande, vocês vão dar atenção para esses que estão chegando. Quem é filho
quem é irmão e não se comporta como pai, tem esse tipo de entendimento. O outro que chega vai roubar a atenção do pai e da mãe. Por isso que irmãos disputam a atenção, disputam carinho. E nós nos comportamos como irmão mais velho muitas vezes. O irmão mais velho pode amar o irmão mais novo. Voltei a falar de irmão por causa disso. Ele pode amar o irmão mais novo. Em algum momento ele vai ter ciúme desse irmão mais novo, porque o irmão mais novo requer muito maior cuidado. Eu preciso cuidar muito mais do João do que do Pedro. Hoje sim. Vai chegar um tempo que nem tanto vou precisar cuidar do João. Mas o João é o menor. E o menor sempre, quem chegou, recém-nascido, sempre carece de maior cuidado. E isso não é porque o pai deixou de amar o mais velho ou a mais velha. É porque o cuidado é maior no mais novo. Como o mais velho foi cuidado quando era pequeno. E aí o que aconteceu aqui nesse texto? O irmão mais velho ficou enciumado, porque o irmão mais novo tinha voltado e o pai estava dando uma festa. Depois desse irmão mais novo ter gasto tudo, o pai deu tudo de volta para ele quando ele voltou e retornou. O texto diz que o pai correu e abraçou o garoto. O garoto ainda vinha pela estrada, o pai correu, o garoto nem sabia se ia ser recebido pelo pai. O pai, quando viu o garoto, correu, pulou no pescoço do menino, encheu o moleque de beijo, mandou dar banho, dar festa, sandália, dar anel, mata o bezerro gordo, vamos festejar. Por quê? Porque isso é pai. Quem tem um coração de pai não olha para o filho que volta todo quebrado, depois de ter pego a herança fora do tempo, né? Depois de ter pego a bênção e ido lá e gastado tudo e abandonado o pai, virado as costas para o pai. Quando o menino volta, o pai restitui. Por quê? Porque isso é um coração do pai. A bênção, o pai faz o seguinte, amados, como pai, a bênção que nós recebemos como filho não é por merecimento nosso, é por amor do pai por nós. Se nós estamos aqui e vencemos 2020, não é por merecimento, mas é por amor de Deus por nós. Por quê? O que era o merecimento daquele menino lá, o filho pródigo? O merecimento era a parte da herança, ok? O pai era rico, ele tinha direito da herança. Só que a herança se recebe depois que o pai morre, mas ele quis ainda em vida, então o pai fez as contas, tirou a parte dele lá e entregou. Esse menino foi lá e gastou tudo. Quando ele se viu na pindaíba lá, porque veio fome naquela terra, ele foi lá cuidar de porco. E nesse contexto, porco para eles é animal imundo, tá? Eles não chegavam, os judeus, Jesus está contando uma parábola para um povo que conhecia a história do judaísmo, eram judeus, e o judeu não chegava perto de porco, porque porco é animal imundo para eles. E o menino então, da parábola que Jesus está contando, foi cuidar de porco, e quis ser até parecido com ele, porque queria comer a comida do porco, mas não era dado para ele. Esse menino volta, e quando volta, ele recebe a bênção. E o que deixa o irmão mais velho indignado é que no ponto de vista do irmão mais velho, e no ponto de vista dele está certo, o irmão não tinha mais direito àquilo. Por quê? Porque ele já tinha recebido a parte dele e gastado tudo. Só que a bênção que a gente recebe, o irmão mais velho não entendia isso, porque ele era irmão mais velho e não era pai. A bênção que nós recebemos não é porque a gente merece, é porque o pai ama e ponto. Então aquele menino voltou e foi restituído. Então os presentes que ele recebeu foi a restituição. Nós estávamos no Jardim do Éden. Quando nós pecamos como humanidade, nós pegamos o que nos pertencia e saímos para seguir a nossa vida e vivê-la fora da presença do Senhor. E nos perdemos. Mas quando a gente vem e aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que Deus faz é como esse pai. Ele vem correndo e pula no nosso pescoço e nos presenteia. Essa restituição é bênção, não é merecimento. Você está entendendo isso? O irmão mais velho, ele estava certo até certo ponto, no ponto de vista dele, ponto de vista de um irmão. Seu irmão não merecia aquela festa, mesmo assim o pai restituiu agora com presentes. O que Deus falou no meu coração?
a gente começou a olhar para a geração que nasceu e que estava metendo o pé na jaca no pecado, e ainda temos feito isso, e eu fiz isso também, e vocês vão lembrar disso, vocês que são líderes. E a gente começou a achar aquelas pessoas indignas do nosso cuidado, indignas de que Deus as amasse como nos ama, ainda que inconscientemente, porque nós nos comportamos como irmãos mais velhos. Olha só, o irmão mais novo recebeu presente, porque não era mais um direito. O direito foi a herança que ele já havia recebido e gastado de forma absoluta. Adão e Eva no jardim do Éden. Agora é presente, é bênção, é graça. Então quando o filho volta a uma restituição por graça e não por merecimento, o irmão mais velho nunca entendeu isso. E nós estávamos cuidando das pessoas como irmãos mais velhos e não como pais, porque o pai, ele nunca perde a esperança. No versículo 20 vai dizer, quando o menino vem, ele vai correndo e pulando no pescoço do menino. O portão ali, né, ele ficou esperando no portão. O portão simboliza o local de onde ele saiu, mas também a esperança por onde ele vai voltar. Eu não sei se você entendeu. O pai estava esperando, cara. Como assim, pastor? A Bíblia não diz que o pai estava esperando. A Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Agora vamos pensar comigo. Quem já trabalhou em fazenda aqui? Eu já trabalhei em fazenda, cuidando de boi com meu pai. Meu pai era empregado de fazenda. Foi um período. Empregado de fazenda, eu ia para o curral cuidar de boi com ele. O lugar que eu mais gosto é pisar em cocô de vaca. Cheiro de curral, é comigo mesmo. Tomar leite na teta da vaca, é comigo mesmo. Desde moleque fiz isso. O dono da fazenda não tem tempo para fazer o que eu estou falando agora. Enquanto os empregados estão lá no curral, limpando, tirando leite, fazendo tudo lá, o dono da fazenda está negociando boi, está negociando leite, está trabalhando, está comprando animal e tal. Esse é o dono da fazenda. O texto que nós lemos da parábola do filho pródigo nos diz que o pai viu o filho de longe vindo ainda. Eu entendo que ele estava na porteira da fazenda. Tudo acontecendo lá, ele na porteira da fazenda. Como que naquele dia, Rafa, ele descobriu que o filho vinha? Não sabia. Ninguém mandou um WhatsApp para ele. Ninguém mandou um e-mail para ele, fez uma ligação para ele. Teu filho disse que vai. Não. O filho que falou com ele mesmo que ia, e o que ia dizer para o pai, e foi. E no dia que o filho foi, o pai estava lá. Isso é o que? Coincidência? Não. Eu entendo que todos os dias o pai ficava o dia inteiro lá. Ele vai voltar. Ele saiu por essa porteira, por aqui, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Onde estava o irmão mais velho? Estava fazendo os afazeres dele, cuidando da vida dele. E o pai, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ei, tem coisa que só pai e mãe sente pelo filho. Irmão nenhum vai saber o que é. Uma vez, uma pessoa falou assim pra gente em outro lugar. Tínhamos passado, fala que tem passado, tínhamos passado luta, até corriqueiro, né? Porque nossa vida é assim. Uma situação muito difícil. Resolvendo isso dentro da igreja, lutando inclusive com o espírito de Jezabel naquele período. E pessoas nos traíram. Passado alguns meses, essas pessoas precisaram de ajuda. Os primeiros a chegar para ajudar fomos nós. Amamos, cuidamos, restauramos. Os outros filhos que doeram-se conosco na traição, que oraram com a gente, que choraram com a gente, que gemeram com a gente, eles estavam com a gente no meio da dor. Eles falaram assim: mas como pode? Esses fizeram assim, 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 vocês ainda acode eles desse jeito? Fala de irmão. Pai não fala isso. Pai não tem filho preferido. Pai tem filho. Pai tem filho. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Sim ou não? Então o pai, ele correu no pescoço, então ele estava todo dia esperando, ele tinha uma esperança. Então o pai tem esperança que o filho perdido vai voltar. Quem tem esperança? Quem tem esperança? Quem se entristece quando vê nas redes sociais um filho comendo bolota de porco, um filho se metendo na lama do porco do diabo? Quem fica triste aí?
Pai não tem filho preferido. Aí por que eu estou falando? Porque ele foi no pescoço do filho mais novo, mas no versículo 28, o filho mais velho, então, quando ele viu aquela situação toda, ele ficou lá no portão reclamando: meu pai nunca me deu um cabrito para comer com meus filhos. Meu pai nunca, não sei o que lá, eu sempre tive com ele. Esse aí, esse filho dele. Essa fala o quê? De rejeição. É filho dele. Não é teu irmão, mas é um relacionamento horizontal. Relacionamento horizontal é filho dele. Relacionamento vertical não tem isso não, meu irmão. No versículo 28, o pai que estava na festa com o filho mais novo, para o filho mais novo, fica sabendo que o filho mais velho está lá no portão. O que ele faz? Ele vai lá buscar um garoto no portão. O garoto estava vindo do trabalho, parou lá, não quis entrar, ficou chateado, reclamando. E o pai foi até o filho mais velho consolá-lo. Pai não tem filho preferido. Pai cuida de todos os filhos. Então ele estava cuidando do filho mais novo, mas também foi cuidar do filho mais velho. Irmãos, pais dão destino. Versículo 25, olha lá. Onde estava o irmão mais velho? No campo, fazendo o quê? Dando seguimento aos negócios do pai, aprendendo no dia a dia da lida. Então o filho mais velho estava onde quando ele chegou? Vindo do campo, fazendo o quê? Trabalhando junto com os outros trabalhadores, organizando, aprendendo como se faz, para dar seguimento ao negócio do pai. Pai dá destino, pai dá direcionamento, pai mostra como se faz, pai mostra o caminho, pai faz junto, pega pela mão, ensina a fazer, vai fazendo, deixa fazer, supervisiona, envia, argumenta. Pai dá direção. O filho mais velho estava fazendo o que o pai tinha mandado. Onde é que você acha que estaria o irmão mais novo se não tivesse ido embora? Ele também estaria no campo, mas ele não se submeteu ao destino que o pai estava dando. Ele desviou do caminho. Por quê? Porque o filho mais velho não percebeu. Porque seguiu o direcionamento do pai. O filho mais velho estava seguindo o que o pai mandou fazer, mas não percebeu que o pai estava dando destino para a vida dele. Por que o filho mais novo se perdeu? Porque não seguiu o direcionamento do pai. Por que o mais velho não se perdeu? Porque seguiu o direcionamento do pai. Ainda que o filho mais velho depois ficou reclamando que não tinha nenhum cabrito, ele não quis comer bolota de porco, porque ele não teve essa necessidade. Ele não ficou padecendo cuidando de porco, passando fome e frio, porque não teve necessidade. Por quê? Porque ele seguiu o direcionamento do pai. E o que não seguiu? Esse passou perrengue. Entenda. Nem tudo que você pede ao pai, e o pai te dá, é o centro da vontade dele, mas é a vontade permissiva dele. Por que Deus falou isso comigo para ministrar com você também? Nem tudo que o pai te dá é o centro da vontade dele, mas é a vontade permissiva dele. Por quê? Porque o pai não vai te aprisionar no propósito que ele tem para você. Ele vai te mostrar o caminho e falar assim: vem comigo. Se você não quiser ir para o outro lado, ele vai deixar você ir. Foi isso que ele fez com o filho pródigo. Ele não ficou feliz que o filho pródigo foi embora, mas ele não pôde deixar o filho pródigo preso. Ele teve que liberar o menino foi. Então nem tudo aquilo que você pede a Deus, Deus te dá, é a vontade de Deus te dar. É só a permissão dele em te dar. Não quer dizer que ele está contigo nesse caminho. Você está entendendo isso? Deus nunca vai te forçar a ficar perto dele. Ele é libertador e não opressor. Fica quem quer. Ficou, assume a responsabilidade de ter ficado. Não quer ficar mais? Entrega a responsabilidade de ter ficado e vai seguir o caminho. O pai nunca vai te aprisionar, mas nunca vai ficar feliz que você vai para longe da presença dele. Quem aqui igual a mim já se desviou dos caminhos do Senhor? Olha quanta gente. Deus permitiu? Permitiu. Era a vontade dele? Não. Quebrei a cara? Com certeza. E graças a Deus eu voltei e ele pulou no meu pescoço. Os pais precisam então estabelecer entre os filhos o modo operandi entre eles. Então, pai, agora vamos pensar nesse pai aqui dos dois meninos. Tinham dois meninos. O mais velho fazia o que o pai queria, o mais novo fazia até um certo tempo, depois não quis mais e foi embora. O mais velho tinha ciúme do mais novo. Por quê? Porque ficou claro isso no texto.
esse teu filho gastou a parte dele da herança, agora voltou, você deu mais coisa para ele, e eu nunca ganhei nada do Senhor, e parará e pururu. Pais precisam estabelecer o modo operandi entre os irmãos. Como assim? Como é que funciona a regra? Lá em casa a gente fala: Pedro, você vai cuidar do João, Pedro vai cuidar de você, Pedro, você vai assim, mas você não é pai do João. Isso eu falo com o Pedro muitas vezes. Você não é pai do João, você é o irmão dele. Por quê? Porque há momentos que o filho mais velho vai querer se posicionar com a autoridade de um pai. Só que ele está na posição de filho, ele é irmão. Quer ter autoridade de pai? Torna-se pai. Amadureça. Não infantilize. A gente volta no começo da palavra. Amadureça e não infantilize. O que é amadurecer? É deixar de ser irmão e se tornar um pai. Então o pai estabelece um modo operante. Assim não, assim sim. João, tu respeita teu irmão, assim, assim, assim. Pedro, você não pode falar assim. Estou usando o exemplo lá de casa, sem expor os meninos, porque eu estou falando da minha casa. E é saudável isso lá. Amém? Cadê o Pedro? Pedro está lá, João está aqui. Não é deixa eles se resolverem não, pai. Tem pai que fala assim: aí se resolve lá com a mãe dele. Não, é responsabilidade tua, homem. Se é o sacerdote da tua casa. E é por isso que na igreja não funciona, porque na tua casa você não faz. Você estabelece um modus operandi dentro da tua casa, entre irmãos, os filhos com a mãe. Os meus filhos sabem, a joia preciosa da minha vida é a Fernanda. E se eles triscarem um pouquinho de voz mais alta, corre o risco de ficar sem dente. Porque a joia preciosa da minha casa é a Fernanda. Ai deles, meu irmão. Eles não são mais importantes que a mãe dele. A mãe dele é mais importante que os dois. Já falei por dois, eles sabem disso. E eu não estou deixando de amar, eu estou sendo pai. Pai. Pai dá destino, pai põe no trilho, pai direciona. Pai não é irmão mais velho. Irmãos, pai não é amigo. Pai, tu chamar um pai, o pai tem que ser amigo. É rebaixar a posição de pai diante de um filho. Pai é muito mais que amigo. Como eu vi num vídeo aí, amigo não vai deixar de comer para dar para filho. Não. Pai vai, mãe vai. Pai dá destino. A psicologia vai dizer que cada irmão cuida de si. Então quem preenche o vazio no coração de um filho é um pai, é uma mãe. Ou seja, um irmão não pode preencher o vazio do pai. Para eu cuidar de gente, eu preciso ser pai, preciso ser mãe. Meu comportamento não pode ser de irmão. Amados, nós começamos a pregação a falar o seguinte: que a geração que nasceu era uma geração de pais órfãos. Os pais éramos nós, órfãos. Por quê? Porque não tivemos uma paternidade consolidada sobre nós, que nos desse direcionamento, destino. A gente sobreviveu. E aí há um vazio dentro de nós que só a paternidade espiritual pode ocupar, pode solucionar. Já ouviu falar em emaranhamento entre irmãos? Vou ler a palavra. Emaranhamento entre irmãos. É da psicologia também. É a forma de relação entre irmãos. Não pode ser emaranhado, embolado. A psicologia vai dizer que diante da vida, os irmãos se posicionam de maneira igual. Como assim? Isso aqui é a vida. Eu sou o irmão mais velho. Meu irmão mais novo está aqui. Diante da vida, nós nos posicionamos de forma individual. Cada irmão cuida de si diante da vida. Quem cuida do irmão? Dos irmãos? Os pais. Os pais cuidam dos filhos. E os filhos se posicionam diante da vida. Porque os pais estão cuidando dos filhos. O que é um emaranhamento? É quando o irmão mais velho vem para essa posição. E aqui está o irmão mais novo e ali está a vida. E ele tem que, por circunstâncias, seja quais forem, direcionar a vida desse irmão. Mas ele não é pai, ele é irmão. Onde é que estão os pais? Os pais, deixa eu pra cá. Obrigado. Os pais estão aqui. Então tem o irmão mais novo, o irmão mais velho e os pais, pai e mãe. Quando isso acontece, tem um irmão mais velho aqui, a gente tem um problema de emaranhamento entre irmãos.
Porque o irmão não tem autoridade para relacionar e dar destino ao irmão mais novo. Porque relacionamento entre irmãos é horizontal. Só de pai para filho é vertical. Tem o princípio da autoridade, princípio espiritual. Então a psicologia fala que quando o emaranhamento está assim, está errado. Quando tem um irmão mais velho aqui entre o irmão mais novo, entre o irmão mais novo e os pais, significa que esse irmão tem problema de paternidade. A psicologia diz isso. Ele tem um problema com os pais. E quando ele se posiciona diante do irmão mais velho aqui, na verdade, ele está se posicionando atrás dos pais. Então tem o irmão mais velho, os pais e o irmão mais novo. Quando o irmão mais velho então está entre o irmão mais novo e os pais, é como se psicologicamente estivesse sobre os pais, dizendo para os pais: eu sei cuidar dele e vocês não sabem. Quando essa é a postura, ele tem problema de relacionamento com o pai e com a mãe. Problema de paternidade. Então, quando você resolve o problema da paternidade, o irmão mais velho, ele volta à posição dele. E os pais exercem autoridade sobre os filhos. E os filhos se posicionam de maneira igual diante da vida. Por que que muitos filhos morreram? Porque nós éramos irmãos mais velhos e não pais. E aqui nós temos os nossos líderes de célula, estão quase todos aqui hoje, né? Nem todos, porque tem gente que está com limitação, né? Tem gente que está com restrição, tem gente que está trabalhando, tem gente que já tinha marcado viagem, está viajando, problema nenhum. Mas a maioria dos nossos líderes de célula estão aqui. E a minha oração nesse isolamento foi para que tudo que eu senti lá, quando Deus falava essas coisas comigo, seja gerado dentro de você também. Porque nós precisamos entender que o Senhor está nos mandando. O Senhor me deu 3 mandamentos na palavra dele. O primeiro foi: cata os cacos. Catem os cacos. Tem quando você está correndo, ou de bicicleta, ou correndo, e tu tropeça, cai aquele tombo, aquele poeiral se rala todo, e aí teu celular vai, a chave, e o celular abre aquelas não tem aquele tombo, aquele negócio? O que tu faz? Levanta, machucou o joelho, ralou a cara, cata o celular, junta, pega a chave, bota no bolso, cata os cacos que caíram e continua. Deus falou: faz isso. Como assim? Tem gente que não vai voltar. Não querem voltar. A gente já perdeu. Mas tem gente que quer. Então busca. Porque ele falou: prepara no deserto um caminho. Deserto fala de aflição. Tem gente que está na aflição que precisa ser cuidada. A gente tem que buscar esses. Então vamos buscar. E ele falou: e traça um caminho reto no ermo. Ermo é lugar onde não tem nada, não tem habitação, ninguém habita, ninguém descobriu nada. É um caminho novo. Então ele vai nos direcionar para um novo caminho. Mas nós vamos catar nossos cacos, vamos cuidar dos desesperados. E aí nós vamos para esse novo caminho. E ele vai dizer qual é o caminho aqui nessa conferência. Com essas 12 chaves que ele está liberando. E a palavra de hoje, então, a chave de hoje é paternidade. Paternidade. Fique em pé no seu lugar.